Olá, Cláudio Alves aqui novamente com você e hoje nós vamos falar do segundo tipo de oração em outras línguas ou a segunda operação da oração em outras línguas. Se você está chegando nesse canal agora, esse vídeo ele é exclusivo de uma série de perguntas e respostas acerca do tema oração em outras línguas. Então, para você sintonizar, nós temos uma playlist aqui no nosso canal. Eu vou deixar um cardzinho aqui acima, aonde nós temos 13 vídeos de ensino, de instrução acerca desse tema. E em função de perguntas, dúvidas que vão surgindo, nós criamos uma segunda playlist para dar apenas respostas às dúvidas que surgem. Amém? Então, esse é o segundo vídeo dessa série aqui, porque no primeiro vídeo introdutório nós informamos que para você entender, estar alinhado com a palavra de Deus, antes de fazer os comentários acerca de oração em outras línguas, você precisa compreender que a oração em outras línguas, o falar em outras línguas, ela pode operar em 4 áreas distintas. E você precisa saber em que área essa fala em outras línguas, esse falar em outras línguas está operando, para que você esteja atento, discirna as coisas e flua pelo Espírito da forma correta. Amém? Nós vamos falar sobre línguas com profundos gemidos para intercessão. Isso mesmo, você pode estar orando em outras línguas e você vai estar operando na intercessão. Vamos abrir o texto que está em Romanos, capítulo 8, verso 26, que diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós vamos trabalhar esse texto aqui para você entender que ao orar em outras línguas, você pode chegar a um nível de intercessão. Pastor, quando é que eu vou estar orando em outras línguas? Uma evidência que eu estarei fazendo uma oração intercessória? Não. Você pode ser dirigido pelo Espírito, você pode ter uma nota no seu espírito que aquela oração está sendo intercessória. Eu já tive experiências acerca disso e eu vou contar um pouco mais à frente sobre esse testemunho que vai mostrar uma evidência de uma oração intercessória. Mas antes, vamos trabalhar esse texto aqui para que você possa compreender. Então, vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 8, verso 26, novamente. Também o Espírito está em letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula. Isso quer dizer que está se tratando do Espírito Santo e não o nosso espírito humano. Nós somos um ser trino dotado de um espírito, uma alma e um corpo. Então, o nosso espírito humano é uma coisa, o Espírito Santo é outra coisa. Então, quando você vê na Bíblia, Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Espírito com letra minúscula está falando do homem interior, do espírito humano. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Quem nos assiste? O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Eu tenho uma fraqueza, você tem uma fraqueza, ok?
Nós temos uma fraqueza. Nos assiste em nossa fraqueza. Nesse contexto, que fraqueza é essa? Nós vamos ver aqui. Porque não sabemos orar como convém. Como assim, pastor? A oração do justo é poderosa e eficaz. Como assim eu não sei orar como convém? Por que nós não sabemos orar como convém? Porque as nossas emoções, os nossos sentidos, ele nos limita. A nossa sensação é natural. O nosso intelecto, ele é natural. O nosso espírito é espiritual. Então, os nossos sentidos físicos, a nossa inteligência, a nossa capacidade, ela é limitada, ela tem um limite. Ela dá para operar dentro de um ponto de partida até um ponto de chegada. O nosso espírito não. O nosso espírito tem todo o poder de Deus para operar em grandezas. Então nós somos limitados. Isso quer dizer que quando eu e você nós fazemos uma oração em português, tendo a nossa mente envolvida nesta oração, nós podemos fazer uma oração segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso anseio, a nossa ansiedade pode gerar uma oração, inclusive, que não esteja alinhado com a vontade de Deus. Então, a nossa oração, ela é limitada. Por isso que nesse texto ele diz que porque não sabemos orar como convém. Ou então a nossa oração não vai chegar ao ponto essencial para mudar, por exemplo, uma circunstância. Às vezes eu estou orando em português, querendo que Deus faça alguma coisa na minha vida, mas para que essa coisa aconteça na minha vida, eu preciso mudar. Eu simplesmente estou orando a Deus pedindo para que Ele mude a circunstância, mude aquela questão. Mas antes daquela questão ser mudada, eu preciso mudar primeiro. Porque se eu não mudar, aquela situação vai voltar de novo, não vai ser bem resolvida. Então, a nossa oração em português, ela é limitada. Pastor, eu não posso fazer oração em português? Não, você deve e tem muito poder uma oração. Por isso que aqui na nossa igreja, nós recomendamos que você faça uma oração bíblica. Pastor, o que é uma oração bíblica? É você pegar os versículos que apontam para aquela circunstância, que resolva aquela situação e você ore aquele versículo com base na sua necessidade. Você estará orando a palavra. Você vai estar orando na vontade de Deus. Amém? Prosseguindo. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira, como? Com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos pegar essa palavra inexprimíveis e conhecer o contexto, que efetivamente, o que é gemidos inexprimíveis. Você sabe que gemidos é um som que é liberado pela boca do ser humano, um gemido, ok? Gemido, ele, na sua essência, ele tem uma palavra específica? Pode até ter, né? Ai, tem uma sílaba aí, né? E aí você consegue, dentro dessa palavra, distinguir uma dor. Mas com gemidos inexprimíveis é um contínuo falar, um contínuo pronunciar de sílabas, de palavras que são inexprimíveis. Inexprimível, isso quer dizer que ela não pode ser expressada por palavras. E o que é isso? É a oração em outras línguas. Você concorda comigo quando você fica ali? Yarama sorodoko choro no yanda rebado soyando koto yanderederei. Você está entendendo? Não. Tem alguma palavra expressa que dá para entender? Não. É como um gemido inexprimível. Então você está orando em outras línguas
Você pode estar orando até para a sua edificação pessoal, tá? É o próximo tema que nós vamos tratar, oração em línguas para edificação pessoal. E você está ali. E você achar que está orando para a sua edificação pessoal, orando para ajuda, para o seu crescimento, para a sua edificação, para o seu fortalecimento, e aquela oração ela vai para um nível intercessório. Já não está mais lhe ajudando, já te colocou no lugar que você precisa estar, e agora o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, está te levando para uma oração intercessória. E agora deixa eu contar aqui o meu testemunho para a gente encerrar por aqui e esse vídeo não ficar longo. E você vai entender que línguas com profundos gemidos para intercessão é uma operação das línguas estranhas que vai operar para uma condição que você às vezes nem sabe que está acontecendo, mas ao orar em outras línguas, você vai alcançar aquela necessidade, vai fazer uma oração perfeita e vai acontecer a resolução daquele problema. Então, seguindo aqui para o meu testemunho, um dia eu estava em casa, um dia de domingo, voltei da escola bíblica e fui para o meu quarto orar. Avisei para minha família, olha, vou tirar aqui um momento de oração e vou estar orando. E eu morava numa casa, num apartamento, que a sala da casa dava para a frente da rua principal de onde eu morava. E o meu quarto dava para a rua perpendicular ao lado. Então eu estava no meu quarto orando e, para você ter uma ideia, como a sala era para a frente da rua, passa carro, entrava uma poeira preta, né, ali na varanda. Então a porta da sala e a janela da sala, ela sempre ficava fechada. Nós não abríamos, não utilizávamos a varanda da casa. Mas eu estava no meu quarto orando em outras línguas, e o Espírito Santo falou no meu coração: vá para a janela da sala. Eu achei que aquilo era da minha mente, mas fui, obedeci ao Espírito Santo, abri a janela, debrucei sobre a janela e fiquei ali orando. Logo a minha mente se tocou que eu saí do meu lugar de oração, da onde eu estava no lugar onde eu não ia, não abrimos aquela janela e voltei novamente para o meu quarto. Quando eu voltei para o meu quarto e continuei a minha oração, e aí o Espírito Santo falou: eu quero você lá na sala, na janela da sala. E eu voltei para a janela da sala, abri, fiquei lá, e de repente eu ouço um carro dar um freio, uma freada, e vejo uma senhora correndo, atravessando a pista, correndo e pulando assim para poder sair e não ser atropelada por aquele carro. Era um dia de domingo, a rua estava bem vazia e era poucos carros que se movimentavam, mas ela foi atravessar numa área perigosa onde tinha uma curva e aconteceu isso. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: viu? Eu te coloquei ali para você ver que a oração em outras línguas te leva a interceder por pessoas e situações que você não conhece, você não sabia. Você não precisa ver, você não precisa saber, mas eu opero através das orações, das palavras indizíveis que saem da sua boca. Você é uma pessoa que está recarregada com o poder de Deus para alcançar condições, situações que muitas das vezes você não sabe. Então, aquela experiência foi tremenda para mim e eu pude entender. Eu estava orando no meu quarto para a minha edificação pessoal, mas o que aconteceu? O Espírito Santo tratou comigo, o Espírito Santo evidenciou fisicamente para que eu pudesse ver a operação, a grandeza do poder dele agindo com gemidos inexprimíveis. Oração em outras línguas para a intercessão. Amém? Esse vídeo ele vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema, línguas com profundos gemidos
intercessórios. Você pode colocar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, nós vamos aí respondendo cada uma delas, ok? E no próximo vídeo nós temos aí dom de línguas para interpretação. E o quarto e último, línguas para edificação pessoal. Amém? Então, aqui concluindo o segundo vídeo, tratando aí de mais uma operação do falar em línguas, e eu creio que você está sendo edificado, fortalecido, entendimento, compreensão acerca desse tema, está dando luz ao seu coração, e eu creio que você vai operar nesta grandeza, operando pelo poder do Espírito Santo em você e através de você. Pastor Cláudio Alves, fique na paz do Senhor.